Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Eu vou apresentar para vocês uma síntese do nosso artigo, que é uma dinâmica, né? A aplicação de uma dinâmica que se chama dinâmica do boneco, que é uma experiência pedagógica no desenvolvimento de competências administrativas. Então, o problema central desse estudo foi entender como que uma simples dinâmica, né, básica, né, porém até conhecida, mas é bem estruturada, pode contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais na formação técnica, especialmente nesse caso, no curso técnico em administração. Bom, a formação dos alunos exige muito mais do que só conhecimento técnico. Nós sabemos que hoje precisamos desenvolver também competências socioemocionais, como cooperação, comunicação, planejamento, tudo isso é essencial para o contexto profissional do administrador. Então, nesse cenário, então, foi feita uma dinâmica, e essa chama dinâmica do boneco. E ela se destaca como uma metodologia ativa, por ser não tradicional, né? E ele envolve, né, alunos na construção coletiva de um boneco de tamanho real. Tá? Nesse caso, especificamente, um boneco humano homem, mas que também tem versões mulheres. Tá? Então, e exige a colaboração e a interdependência entre grupos, que até então eles não sabem. Eles só vão conhecer realmente a prática conforme vão lendo o manual e vão entendendo as fases que precisam. Bom, então com isso, essa pesquisa, ela buscou responder como que essa dinâmica, ela contribui para o desenvolvimento de competências colaborativas e administrativas. Para isso, então, foram definidos três objetivos específicos, que foi observar a participação, né, e a interação entre os grupos, fazer uma avaliação da organização, do planejamento e principalmente atenção dos detalhes, né, e compreender a percepção dos alunos sobre a cooperação e a interdependência. Então, usamos aqui como fundamentação teórica, né, apoiando em referenciais clássicos de aprendizagem ativa, como Kolbe, Vygotsky, Piaget e Goleman, que eles defendem que aprendemos por meio de experimentação. Então, dessa experimentação também, a interação social e a reflexão sobre a prática. Kolbe, né, ele destaca a importância da existência concreta seguida de reflexão. Vygotsky, ele reforça o papel do grupo e da mediação. Piaget ele vai enfatizar a construção colaborativa do conhecimento e Goleman ele traz a relevância das competências socioemocionais. Então, juntando tudo isso, nós implementamos essa dinâmica do boneco. Então, e teóricos como Lewin ajuda a entender por que as dinâmicas de grupo fortalecem a cooperação, a liderança e a divisão responsável de tarefas. Tá? E por fim, né, pegamos com o Win, que ele sustenta o uso da pesquisa qualitativa, descritiva para compreender fenômenos educacionais mais complexos. Para essa metodologia da dinâmica, nós desenvolvemos isso ao longo de 4 anos. Então, em turmas, no total de 9 turmas. Então, isso vai totalizar aproximadamente 348 alunos do curso técnico em administração e também do ensino médio integrado ao técnico em administração. Então, a metodologia é qualitativa, ela é descritiva e exploratória. Foi uso também de uso de observação direta do participante. E essa dinâmica ocorre em 3 fases, tá? E o total dá mais ou menos 80 minutos. Então, tem desde a realização da tarefa, a montagem e a montagem final. Então, cada grupo recebe materiais padronizados, né? Cartolina, o manual de como fazer, o papel, o planejamento, cola, tesoura, régua e giz de cera para pintura. Aí, a coleta de dados foi feita por observação direta e das intenções. Houve depois roda de discussão no final e registro fotográfico dos bonecos. Análise das medidas, né, do boneco, ver se estava tudo conforme as instruções, estava no manual. E as competências foram avaliadas pontuadas de 0 a 3, dentre elas comunicação, cooperação, planejamento e atenção aos detalhes. Os resultados foram organizados em tabelas comparativas por turma e por competência. Então, nessa tabela 1, nós temos as fases. Então, são 3 fases. A primeira é a realização das tarefas. Os grupos produzem partes do boneco, né? Braços, cabeça, tronco, etc. Né? Tem um tempo e o objetivo é desenvolver planejamento e divisão de tarefas. Então eles têm que dividir, né? E começar a planejar o que cada um vai fazer. Depois, a segunda parte, a segunda fase, é a montagem parcial. Cada grupo monta a sua parte, cabeça, tronco e pernas. Só que isso fica invertido. O que você produz não é a mesma coisa que você vai montar.
certo? Aí, isso favorece coordenação e trabalho em equipe. E, por final, a montagem final, né? E que seria o quê? A integração de partes entre os grupos. Você recebe partes de outros grupos que foram produzidos, isso dividido em três partes, três grupos, né? E isso estimula a cooperação intergrupal e visão, de verificar se o que eu estou fazendo, né, ele está diretamente ligado ao que o outro grupo está fazendo. E aí, dependendo do caso, o aluno só vai perceber que um grupo está interligado no outro somente após no final da divisão. Na tabela 2, nós temos aqui a estrutura da dinâmica, então tem lá os grupos, as turmas de 1 a 9, e ali está a pontuação que foi levando cada grupo dentro de comunicação, cooperação, planejamento. E aí nós temos ali então a média da comunicação, da cooperação, planejamento, e também tem umas médias aí por grupo também. E aí no final nós temos uma observação geral que dá a pontuação média 2,4 de 3 do total. Mas isso pega desde o do grupo 1 ao grupo 9 ali. Então, nós podemos verificar, então, que, de modo geral, né, a hipótese nossa foi parcialmente confirmada, né, porque a dinâmica até desenvolve comunicação, liderança e cooperação, mas só é efetivo depende do engajamento dos grupos. Se o grupo não estiver bem engajado, né, não acontece. E nós temos depois lá no artigo todas a tabela completa e todo o resultado dessa pesquisa aí. Aqui nós vemos a montagem final do boneco, onde cada grupo montou conforme a mesma instrução, né, mas acaba ficando de forma diferente e análise depois no final. Então nós podemos então dizer que a aplicação é viável, tem diferentes níveis de modalidade, lógico, ensino profissional, como limitação. Né? Ela destaca a ausência de acompanhamento posterior, mas sim é uma dinâmica que realmente funciona. Então gostaria de agradecer e deixo minhas referências bibliográficas completas estão lá dentro do artigo. Tá? Muito obrigado, até mais.